Prezadíssimo telespectador, estamos continuando com o programa Mídia Cidadã, com o nosso querido amigo presidente da CESP, Fernando Mauro, aqui nos abrilhantando, Zé Rubens, nosso comentarista, e continuamos aqui com o nosso querido amigo governador José Serra, que veio com força dobrada, também com a gente aqui prestigiando o nosso canal público, o nosso querido deputado Mendes Tami. Tudo bem, deputado? Prazer, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui, o nosso programa é extensão do seu gabinete. Eu soube aí que o senhor tem um projeto de lei de reforma. O senhor está começando o programa de novo, então cumprimente o governador de novo. Eu vou cumprimentar. Só para gente organizar. O programa é praticamente ao vivo. Mas o senhor quer tocar o programa ou não? Espero não precisar. Espero não precisar. O senhor passa a bola. Está no ar? Já está no ar. Estão brigando. A gente discute, mas é porque é o difícil. seguinte, eu usurpei o programa do Fernando Mauro. Eu faço isso só em isso estava bom. Mas eu faço isso em público. Então, eu peguei o jargão que ele usa, peguei a camisa que ele usa, tá certo? Até o cabelo, a barriga já tá ficando igual. Tá, o cabelo isso. eu tô penteando para trás, tomei o programa... Então faça direito, né? Então me permita fazer uma intervenção. Por favor. Já que é assim. Nós falamos aqui de reforma política, sistema eleitoral, etc. O Tami, que é um deputado super trabalhador, operoso, apresentou emendas nesse sentido. Pode não coincidir exatamente um com o outro, mas o espírito é o mesmo. E acho que seria interessante ele mencionar. Mas não andou. Não andou. Quer dizer, na hora, lá você tem gente que é contra. Não vai debater publicamente, entende? Mas obstrui isso no âmbito do Congresso. O Congresso tem que fazer que nem eu e o Fernando. E falta também... Debate mesmo. E sabe o que falta também, Walter? É o Executivo, o poder, a presidência da República se empenhar. Os presidentes, aqui eu incluo inclusive o Fernando Henrique, eles ficam um pouco na retranca desse assunto, porque o presidente tem projetos para aprovar na Câmara, no Senado, etc. E é muito Então, bola dividida. Você precisa coisa para amanhã. E aí você pensa, bom, eu vou entrar numa dividida aqui, vou ter um setor que é contrário contra mim. Que vai prejudicar uma segunda votação. Por causa de um assunto que não vai ter repercussão no meu governo. É uma coisa a longo prazo. Mas eu estou olhando isso com realismo. Então, o Executivo acaba não se envolvendo muito. Entendi. E, Até para não, e a não posição da Presidente da República, a iniciativa é fundamental. Lá no Congresso, deputado, como é que anda essa história? Afinal, os parlamentares querem a reforma ou só querem nas entrevistas, quando chega na hora lá, dá tudo errado? Bom, em primeiro lugar, para que reforma? Política. Quando há um problema. Que problema? Um tríplice problema. Certo. Primeiro, o altíssimo custo das eleições, o que o nosso alto. governador José Serra já se referiu. A única forma de diminuir o custo das eleições é diminuindo os gastos. Perfeito. E não trocando de público para privado. Isso é uma mera troca. Segundo problema, saúde dos candidatos. Um candidato, se tirar uma foto de um candidato em março e em dezembro, parece que ele envelheceu 5 anos. É verdade. Ou até mais, até mais. É um ponto de vista inusual, mas verdadeiro. Mas é verdade. Terceiro. É massacrante. Terceiro. Além disso, a campanha tem que ser uma campanha que aproxime os eleitores dos eleitos. Ponto-chave. Aqui, veja, São Paulo tem 32 milhões de eleitores. Sabe quantos eleitores tem a Argentina inteira? 27 milhões. Como que São Paulo tem 5 milhões a mais que a Argentina? E alguém para ser candidato, para ser eleito, deputado estadual ou federal, tem que fazer campanha para 32 milhões de pessoas. E acaba fazendo, porque não adianta você dizer, não, eu vou ficar restrito a tal região. Não funciona. O Walter Feldman era um bom deputado. É um bom deputado. O Walter, na última eleição, ele disse, não, só vou fazer trabalho na capital. Teve uma boa votação, mas não se elegeu. Porque os outros foram também pegar votos no interior. Como o pessoal do interior vem para a capital, isso é normal. Fica todo mundo disputando e o universo eleitoral é extraordinário. Mais ainda, viu, Tami? Eu não sei se você lembra, as pesquisas, em média, mostram que 2/3 dos eleitores não lembram em quem votou para deputado. Com certeza. Como é que vai cobrar? Não tem. Se for distrital, vai lembrar e vai cobrar. Vai. Eu sou, inclusive, a favor, não quero dispersar muito, de que quando alguém é eleito por um distrito, esse distrito, se ele for muito mal, possa caçá-lo. Que aí, é um voto de desconfiança, né? É um voto de desconfiança. Você não pode fazer isso no Estado, porque aí junta uma minoria que é... A FIF também defende isso. Não, fora a disparidade. Se você imaginar que são 10 milhões de eleitores no interior, 10 milhões na grande São Paulo e 10 milhões na capital, estou arredondando, né? E que a Assembleia Legislativa não tem 10% de deputados do município de São Paulo.
Não existem 9 deputados eleitos exclusivamente... Metade dos eleitores de São Paulo são da Grande São Paulo. Isso. E a Grande São Paulo tem 1/4 dos deputados. Isso. Ou seja, quem é da Grande São Paulo está subrepresentado na Assembleia. É verdade. Por quê? Porque na capital, nas grandes cidades... E não consegue fazer emenda para a capital também. Há uma vida comunitária menor. As pessoas não identificam. Claro. É isso mesmo. O Tami é de Piracicaba. É lógico que ele tenha muita votação em Piracicaba, porque é conhecido. O sujeito aqui, que for da Vila Mariana, ele não é identificado como tal. Não é identificado. Eu, no meu caso, quando eu era candidato a deputado, eu fui bem votado na Moca, que é o meu bairro de origem e onde minha família mora até hoje. Sim. Mas eu não tive a votação como se a Moca fosse um município do interior. Até porque não tem tanto para lidar com, você entende? No dia a dia do trabalho do deputado. Agora, quando é uma cidade menor, é mais fácil. O prefeito recebe emenda, mas é campanha do Lepic, né? Na Moca, campanha do Lepic, isso aí, viu? Não, mas é verdade. Agora, a tese da questão da reforma política, o Brasil precisa de várias reformas, né? Dentre elas, a reforma fiscal, reforma tributária, porque ninguém aguenta mais ter a tributação que tem com pouco retorno, né? É um caso de defesa do consumidor até, né? A pessoa paga, ela é obrigada a pagar por um negócio que ela acha que é caro e tem um serviço ruim. E não tem concorrência, tá certo? Você não tem concorrência na segurança pública, você não tem concorrência no serviço público. O máximo que você tem de concorrência é voo no hospital municipal ou voo no estadual. Mas você não tem a livre concorrência que teria a iniciativa privada. Então, a gente debateu bastante com a FIF sobre a criação do Simples, sobre a diminuição de tributos. E o que anda no Congresso a respeito dessa outra reforma tão importante para o país, que é a reforma fiscal? Quase nada. Na realidade, nos últimos anos, começando no governo Fernando Henrique Cardoso, o que foi feito de expressivo, que merece o nome de reforma tributária, foi o Simples, o Super Simples, a Lei Geral da Empresa e depois agora o MEI, o Microempresário Individual. Essas realmente simplificaram a legislação, diminuíram tributos. De resto, quando se fala em reforma tributária, a gente fica tremendo de medo. Porque sentam-se à mesa os representantes da União, dos estados, dos municípios, não senta essa mesa o representante do consumidor. São poucos que representam o consumidor. Ora, se 3, cada um quer pegar um pedaço maior do bolo fiscal, qual é a tendência do bolo? Crescer. Crescer o bolo significa aumentar tributos. Então, dá medo quando fala em reforma fiscal. Vem lá o Sandro Mabel, parece que vai tirar tributos. Se observar bem, se for ler, realmente não está tirando, está aumentando. O que o Temer está querendo dizer é um fato, que é o seguinte. Toda vez que fala o grande projeto de reforma tributária, quando você analisa, e eu acabei, é um tema chato, mas eu acabei ficando meio especialista nisso, porque na Constituinte eu fui o relator desses capítulos, de orçamento, tributação e finanças. E sempre fiquei ligado no assunto tributação. Você pega o projeto, se você for analisar de verdade, ele vai aumentar a carga tributária, o déficit da União, prejudicar alguns estados, não conduz àquilo que se imagina. Por isso eu acho que o conserto tem que ser feito por leis, por decreto, mas que se faça de verdade. O Simples, aliás, foi uma boa ideia. Foi feito na época do Fernando Henrique pelo Everardo Maciel, que era o secretário da Receita. O Super Simples já veio do governo Lula, mas o projeto foi do Jutaí Júnior. Que era da oposição do Lula. No entanto, fez. E tem que parar de tributar por categoria, né? A gente discutiu isso. Tem que ser por faixa de receita. Tem que ser por faixa de receita. Se é profissional liberal, é uma coisa. Se o cara tem uma papelaria, é outra coisa. É complicado. É que o Simples é até 3.600.000 por ano de receita, né? Aí diz o seguinte, só que se o senhor for jornalista, então o senhor não pode ser simples. Se o senhor for uma empresa de consultoria, se for uma agência de publicidade, não pode. Quer dizer, então eles querem fazer o enquadramento levando em consideração a atividade empresarial e não só a receita. Se fosse só pela receita, era muito mais fácil para todos. Né? Agora, depois que eu perdi a eleição em 2010, eu abri um escritório, sem mandato e ganhar vida. E às vezes a sensação que eu tenho é interessante, é aquela que eu ouvi de muita gente. Eu, de repente, estou trabalhando para pagar imposto. É isso mesmo. Realmente. É verdade. Paga daqui, paga dali. Eu já fiz a contabilidade, são 6 ou 7 impostos. Não é brincadeira. É muita coisa. O PIS, o COFINS, o ISS, o IPTU, o IRPJ, o imposto de renda.
Enfim, você vai indo aí, no salário secretário, você tem que pagar recolher o fundo de garantia, que é o dobro. Tem que pagar a contribuição previdenciária, aí já tem 7. Exatamente. E não é pelo número, mas são salgados cada um. Não é uma coisa trivial. Né? Agora, queria voltar, se o Valtinho permitir, num tema interessante. O senhor participou do Plano Real com o FHC e fez os genéricos, que no fim das contas são grandes programas sociais. O senhor acha que teve, ou talvez um erro de marketing, a imprensa talvez tenha feito uma cobertura não tão justa, porque são grandes programas sociais e o PSDB não ficou com essa marca? Quer dizer, queria que o senhor falasse um pouco disso. É um assunto meio complexo. Eu te confesso que eu tenho dificuldade de enxergar a floresta. Eu acabo vendo as árvores primeiro. Né? Você está dentro dela. Quando você participou de um processo, é muito difícil você dar certas explicações. Por que é que não se faturou politicamente as coisas boas que foram feitas no campo social? Eu acho que aí entra a questão de comunicação, de atitudes, de erros na performance do governo como um todo, né? E também, mas isso faz parte do jogo, da esperteza da oposição. Agora, quando você vai, eu até sou contra esporte violento, mas você vai numa luta livre, como é que chama essas lutas que todo mundo gosta de ver? MMA. Eu não gosto muito de ver o sujeito batendo no outro e tal. Anti-esportivo. Não discuto que as pessoas gostem. Agora, você nem não se pode... forem dois adversários? Se você for nocauteado, você não pode culpar o adversário. Não pode. Tá certo? O adversário está aí para isso. Então, na verdade, você não soube enfrentar direito. Agora... Perdeu por alguma razão. Deixa eu falar de novo o negócio de genéricos, de como surgiu. Como surgiu a ideia? Quando eu tomei posse, você sabe que eu não sou médico. Às vezes as pessoas pensam que eu sou médico. Mas eu estudei engenharia e depois, no exílio, eu fiquei 14 anos exilado, eu preferi passar para a economia, fiz pós-graduação, e no final estava nos Estados Unidos, aí já como trabalhando numa universidade, e voltei ao Brasil 14 anos depois. Eu não sou médico, tenho fama de hipocondríaco. O Fernando Henrique é um dos que divulgou, que disse isso. Mas não é verdade não, mas eu já tenho a fama, não adianta. Mas tudo bem, governador, para tudo na vida tem um remédio. Que gosta de remédio. Bom, mas eu fiz um discurso quando tomei posse no Ministério da Saúde, era uma tarefa arriscada, a saúde. Né? E eu não era especialista, mas eu juntei uma boa equipe, eu tenho uma boa experiência administrativa, para fazer executiva, para fazer as coisas acontecerem. Mas eu fiz um discurso que eu tenho um orgulho, realmente, no fundo da alma, de ter cumprido praticamente tudo o que eu anunciei no discurso. Só que eu não tinha falado de genérico. Eu não tinha falado de genéricos. Não era um assunto... Entendi, não era pauta, não era a ordem do dia. Eu não entendia bem o que era genérico. E eu não entendia também porque quem falava sobre genérico, ou até projetos de lei, etc., na verdade, genérico parecia que era a substituição do nome de fantasia por... Sim, muda o nome. Muda o nome. Ou parcial. Seja, você não tem mais nome de fantasia. Por exemplo, cafeaspirina, cibalena, isso aqui. Em princípio deve ser tudo a mesma coisa, mas a pessoa fica leal ao nome. Minha mãe era. Né? Eu acho que é cafeaspirina, não me lembro, cibalena. Ela era leal a isso. Eu já era menino da saúde, dizia para ela... Bobagem. Mesma coisa, mesmo sal. Compra outra que é mais barato, mas não adiantava. Eu achava que genérico era isso, e não me parecia muito satisfatório, não vinha ao encontro não parecia satisfatório. Agora, mas aí veio me ver um deputado que era ele tinha sido do setor financeiro, era um homem dessa atividade, mas que era deputado do PSDB, o Ronaldo César Coelho, que, diga-se passagem, nunca no Congresso, o Tami sabe disso, ele defendeu qualquer coisa do sistema financeiro. O Ronaldo fazia um trabalho isento nessa visando o interesse público. E ele estava ocupando a liderança do governo por um período. Aí ele me procurou e falou, olha, tem lá um projeto de genéricos, que era do Eduardo Jorge, que depois foi secretário aqui, até do meio ambiente. Na época ele era do PT, depois ele saiu e veio para o Eduardo Jorge do Partido Verde? E aí, ele foi deputado federal, verdade. E o projeto era dele. E eu resolvi olhar. Aí mandei estudar o assunto. Eu chamei o Gonzalo Vecina, que eu tinha posto na Anvisa. Hoje ele é diretor do Sírio-Libanês. É um médico de muito espírito público, experiência administrativa, que não é comum entre os médicos. Às vezes tem um grande médico, mas na administração não funciona.
E aí o Gonzalo estudou e estava estudando e resolvemos peitar o assunto. Só que com a verdadeira concepção de genérico, que é o seguinte, genérico você tem que fazer um clone em relação ao produto patenteado. Um clone idêntico. E para isso tem que mesmos conteúdos, igual. Peso, proporção, efeito, para isso tem que ter obedecer dois requisitos, bioequivalência e biodisponibilidade. São coisa técnica. Custa nada, uns $500 mil fazer esses testes. Só o teste? São testes, de maneira que o médico tenha confiança. Sim, em receitar. Senão, o médico vai preferir o produto original. Essa é a chave do genérico. Ele quebra a patente e tem livre concorrência. Não, o de marca, né? Porque os dois são originais, né? Não, marca, eu digo, né? O genérico... O de marca, né? O essencial é isso. Agora, inclusive as fábricas de genérico têm que obedecer condições. Cortinas, isolamento, é um negócio super complicado. Criterioso. Não é trivial. E aí bancamos. Houve resistência de quem? Dos donos de produtos de marca, porque não queriam uma concorrência mais barata. E também daqueles que produziam produtos similares com nome de fantasia. Entendi. Que aí eu acho que são bons, mas nem todos obedecem àquele requisito. Mesmo critério. Então foi uma parada dura. Mas tem bastante propaganda na TV, bastante foi coisa. Foi uma parada dura. Qual foi mais difícil, essa ou o cigarro? Eu acho que o genérico. Agora, mais difícil que o cigarro? Porque o cigarro... primeiro nós fizemos uma pesquisa. 80% era a favor. O que eu fiz inicialmente em relação ao cigarro? Que às vezes se confunde com o que eu fiz como governador. Mas o que eu fiz como ministro? Proibir a propaganda, porque a propaganda é enganosa. A propaganda apresenta o cigarro como aumentando a virilidade, que é incrível. A beleza, que é incrível. Sensação de poder. O que aumenta a beleza é a pinga, não é? Você que quando era solteiro, era namorador, vai beijar uma moça ou ela beijar um homem com gosto de cigarro também. Realmente achar que aquilo melhor. Também um cinzeiro, né? Parece, né? E apresenta um aspecto... Eu vou me reservar o artigo 5º da Constituição de não falar nada. E cria também a ideia... Não, é verdade, o herói. Vida saudável. Vida saudável. Então nós proibimos. E além disso, criamos a ideia... Aquela foto atrás, Essa ideia, porque dificilmente alguém reinventa a roda. Essa ideia veio do Canadá. Tá certo? Alguém me falou, no Canadá... Aí eu mandei pegar cigarro no Canadá. Viu a fotinha? E aí ficamos olhando a foto. Então as primeiras fotos, inclusive, eu me meti nisso. Né? Eu quero ver as fotos. Inclusive aquela que mostra que o cigarro quebra a virilidade. Sim, que é o governador. Isso, para um adolescente, o homem adolescente, né? Qual é o maior terror que tem um garoto? É a respeito da potência sexual dele, ou não? Claro. Então, você fazer advertência tem um efeito incrível. Eu era moleque que eu ia comprar, ele me dava o da impotência, eu falava, não, me dá outra. Da impotência não, pô. Agora, a coisa lá em casa já não tá boa, tá tão ruim que quando eu fui descascar uma cebola, quem chorou foi a cebola. O senhor imagina eu fumando um cigarro desses? Não. Mas eu parei. O cigarro realmente é a causa principal de morte. Agora, a indústria, ela não está concentrada tanto no fumante médio. Por exemplo, ninguém aqui da mesa seria objeto de interesse da indústria. Porque eles sabem que é muito difícil largar o cigarro. Ninguém se vicia depois dos 20, 30. Não, é o jovem, né? Não consegue largar, né? Mesmo querendo. Hoje à tarde eu estava fazendo uma palestra na Fiesp e desci com um empresário que é amigo meu, vou me excusar de não dizer o nome. E estava o Fittipaldi, o Emerson, no elevador, também tinha ido lá. E eu lembrei o Fittipaldi porque ele disse quando eu proibi que cigarro patrocinasse a Fórmula 1, na época ele ficou furioso, não, a Fórmula vai acabar, não sei o que. Eu falei, não vai acontecer, você vai migrar. Estava lá conversando com ele já faz tanto tempo, somos amigos. E aí o empresário disse, não, eu fumo, mas eu acho que você tem toda a razão. Fizeram, porque ele não consegue largar. Isso agora, quando o senhor era ministro, mas aí, qual foi o governador? Peraí, qual foi a resistência que houve na época? Proibimos também em avião, que é uma coisa quase obscena fumar em avião. Porque o ar do avião já é ruim. Claro. Já é ruim, porque é um negócio fechado. Claro. Já é ruim. Você fumando... pressurizado, ar-condicionado, é tudo padrão. Aí, o que acontece? A resistência veio de agências de publicidade que tinham as contas da indústria. Porque gastava uma fortuna. E alguma coisa na mídia.
que também tem a publicidade de cigarro. Mas o fato é que, no final, isso se... O mercado se regulou. Eu me lembro que eu recebi o presidente da maior indústria de cigarros que está no Brasil, não vou nem falar o nome, eu recebi. Ele achou que eu ia... Não, eu recebo, ouço os argumentos. Legítimo. Aí eu perguntei a ele, eu falei, escuta, você fuma? Eu fumo, eu jogo tênis, não sei o que. Bom, eu falei, não, você não quer que todo mundo que fuma vai jogar tênis cada dia, vai tentar compensar. Não tem fôlego para isso, né, o pessoal que fuma. Eu falei, você tem filho? Eu estou resumindo a conversa. Claro. Adolescente. Eu falei, muito bem, se o filho chegar para você e disser, pai, devo ou não devo fumar? O que você diz? Ele disse, não. Eu digo que não é para fumar. Já respondeu. Então, aquilo que você não quer para o seu filho, você quer para o dos outros. Não tem cabimento. Agora, quando governador, isso é coisa diferente. Eu fiz realmente a proibição de fumar em lugar público, fechado. Por exemplo, bares e restaurantes. Porque não funciona a área segregada. A turma que tem cabelo você não segrega feliz, né? fumaça. Tinha área segregada, sim. Tá certo? Você não funciona. Claro que não tem corrente de área de fumante e não fumante. Eu também fiz pesquisa. Mas aí disseram, não, vai desempregar garçons. Sindicato dos garçons, a favor. Sindicato, se é que tem, mas alguma associação dos DJs... A favor. Como é que chama? Na época chamava boate, cabaré. Hoje chama... Balada. Os DJs eram a favor. Por quê? Porque o DJ, ele pode até fumar. Mas ele fica lá 10, 12 horas, fica fumando. Agora, essa medida teve 90%. Mas aí eu me lembro, 95%, mas eu me lembro, houve até governadores de outros estados do meu partido. Copiaram. Não, chegaram para mim e falaram, uma loucura, você é candidato a presidente, você vai perder voto, vai devagar, etc. Tal. Dali 2 meses eles adotaram, porque foi um sucesso total. E o testemunho mais eloquente que eu ouvi foi de um prefeito, eu acho que de Sorocaba, o Vitor Lippe. Ele disse o seguinte, o meu filho, meu filho disse que agora ele pode ir na boate aqui atrás, que não volta cheirando porque cigarro. as meninas não têm mais cheiro de cigarro no cabelo. Pô, beleza. Olha aí, já valeu, né? Você entende? Quer dizer, não houve esvaziamento de restaurantes, houve também. Você lembra algum lugar onde não pode fumar? Pelo contrário. Mais agradável. Pelo contrário. Houve. Agora, essa é uma medida de saúde pública, eu diria, quase sem custo. O senhor tem bronca do cigarro? Não, olha... O senhor já fumou alguma vez na vida, na juventude? Não. Lá no exílio, no Chile? Não. Quando eu era na primeira adolescência, no Alto da Moca, já era, a garotada, meus amigos começaram a fumar. Eu também, bom, vou entrar nessa. Experimentou. Só que eu não conseguia. Eu fumava, era náusea e tosse. Sabe um negócio assim? Me parece uma coisa impossível. É como jogar pedregulho na garganta. Não consigo. Foi uma sorte. Eu não sou responsável por ela, é meu organismo que é. Tem alguma coisa que rejeita. Mas o que eu me lembro, a posteriori, meu pai, meu avô, governador, meus tios, eu acho que o senhor sofreu, os amigos, eles ficavam jogando bullying, os italianos. O senhor sofreu bullying porque não conseguia fumar e resolveu se vingar. Olha, o fato é o seguinte, eu me lembro que eles ficavam jogando baralho, carta, os calabreses italianos, se xingando. Sabe que italiano xinga muito. O brasileiro é fichinha. Né? E eles jogando por uma coisa sem dinheiro, brigavam, discutiam. só pelo eu ficava numa poltrona, às vezes eu dormia lá, era criança, e via aquela nuvem branca em cima. E a fumaça, ela fica presa no teto. Fica. Agora eu vou contar uma última coisa, se vocês me permitem. No Chile, eu cheguei, fiz pós-graduação de economia, eu virei professor logo, cedo. E eu dava aula na universidade, mas dava também numa faculdade latino-americana de ciências sociais, que iam sociólogos e politólogos. E eu dava, era um curso de 2 anos, e eu dava introdução à economia. CEPAL. Para eles. Não era da CEPAL. CEPAL também dava, mas era uma coisa mais ligada à Unesco. E eu dava aula para eles de introdução à economia. E caprichava porque é o lugar que eu ganhava melhor. Mais do que na universidade, onde eu continuava. Mas lá os alunos, todos quase, eram da minha idade ou mais velhos. E mesmo, gente, de aí saíram alguns grandes sociólogos, politólogos, etc. Eles estavam aprendendo comigo. E aí, eles fumavam. E não adiantava proibir, não tinha moral. E aí eu descobri o seguinte, que acendendo uma vela, eu punha na minha mesa a vela. A vela, para uma sala, ela leva toda a fumaça para o teto. Que queima oxigênio, fica mais um leve. colchão no teto. Até hoje, eu cruzo com alguém do Panamá.
Ah, usted, José Serra, usted que tá poniu vendo? na vela. Porque o aluno da época virou professor e contava. Sabe, ficou famoso na América Latina. Hoje já se perdeu. Gente que não me localiza lembra que havia um louco professor que acendia uma vela na hora da aula. O que, aliás... Eu tive aula com o José Serra, o governador, não, que acendia uma vela. Sabe que eu não me lembrava disso? Eu acho que eu nunca escrevi sobre isso. E ficava no teto. E agora, e fica também. É que para isso precisaria entupir a sala de fumantes. O senhor falou Mas das... ficava tudo. E o sujeito ia acender, olhava para o porque era impossível. O senhor falou das florestas e das árvores. Saiba que quem vai muito à farmácia, eu vou bastante, os genéricos, eu acho que é uma das maiores revoluções sociais. É verdade, agora precisa difundir mais o Brasil. O senhor também é pouco seco, é isso? Eu sou um pouco. O Zé Rubens vai na farmácia e pergunta quais são as novidades. Você sabe o que aconteceu? Eu sou portuga. Né? Você sabe o que aconteceu? É que o governo parou de promover os genéricos. Porque nós promovíamos. Fazia anúncio. Quanto gasta? Pouquíssimo. Mas turbinava a demanda. A demanda parou, hoje deve ser uns 30% só no Brasil, com maior índice nas regiões mais desenvolvidas, que o pessoal é mais informado. Porque precisaria ainda ter um potencial. Tem coisa que o pessoal não sabe. Explorado. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, Tami, genérico é 60%, 70% dos medicamentos usados. Sim. E não tem propaganda disso. Não tem propaganda. Perdão, hoje não se divulga. O Brasil ainda está nos 30%. Esse aqui é genérico também? Os dois são. Eu tomo Olha aí. Não. Faz uma propaganda aqui, de graça. Faz uma só para propaganda de registrar graça. que é genérico, né? Está aqui, registrado. Deixa eu ver qual é. Olha Esse aqui é um sal diferente aí. Vai saber o que é isso. Alopurinol. Pratil. E o outro é o substituto. Olha aí, do um jabazinho de graça, merece. Vai lá. lá. Fala do laboratório. Esse eu tomo diariamente para hipotireoidismo. Não, aqui só tem um. Tem dois. Não. É mais do mesmo. É mais do mesmo. É mais do mesmo. Mas Mas olha, se eu fosse inovar. Eu quero esse não é genérico. Decadron é o nome de marca. Mas Esse não. Pode fazer um jabá, deputado? Pode fazer um jabá que é merecido. Estamos aqui com... Mas, são medicamentos pesados, não são medicamentos. O outro é o substituto do Centroide. pode fazer um jabá, deputado. Mas olha... Deputado, mas desejamos saúde ao senhor para que o senhor possa continuar no mandato. Deputado, se você desejamos saúde para que o senhor possa continuar neste mandato e em outros. Se você o senhor é importante para o Brasil. Se você me perguntar, essa foi uma ideia que custou quase nada. Genérico, combate a cigarro. No Brasil tem muita coisa que se poderia fazer. Criatividade. Agora, precisa peitar. Você vai contrariar interesse. E eu acho legítimo. Não é o gosto. Eu não tenho gosto na vida pública de contrariar interesses. Mas o fato é que se você não contrariar interesses, você não faz uma vida pública. E a maioria tem que vencer. Porque sempre tem alguém que se opõe a alguma coisa. Você tem que fazer as coisas pensando na maioria. Governador, eu quero agradecer demais a sua presença. Use aqui o nosso programa, o nosso canal público, todas as emissoras da SESP. Deixa eu só te falar uma coisa que eu, no seu lugar, ficaria preocupado. É que na televisão, o seu rosto é mais rechonchudo do que é ao vivo. Engorda um pouquinho. Eu acho que o Fernando Mauro fez algum truque aí com a câmera. Fernando que Mauro. Amplia. Olha lá, deixa a câmera focalizar você. Olha lá, perdão. Olha aí. Agora olha, Tami. Olha aí. Engordou mesmo, né? Governador, perguntaram para mim se televisão engorda. Viu? Televisão engorda. Então, eu falei que eu nunca tinha comido uma, mas deve engordar. Não. Deixa eu fazer uma observação. Olha, televisão, espera um pouquinho. Televisão engorda, abaixa e envelhece. Quando eu encontro gente na rua, o senhor é mais novo. O senhor é mais alto. O senhor é mais magro. Eu falo, quer dizer que a televisão me engorda, envelhece e abaixa. Deixa mais fácil. É terrível. E a gente ainda trabalha com isso. Olha, deixa eu fazer uma observação, que eu fiquei muito feliz com essa entrevista. Mendes Tami, que já esteve na nossa TV comunitária, que está sempre convidado para voltar. E o José Serra, que olha, governador, eu fiquei muito feliz, porque eu já vi algumas entrevistas do senhor, e eu sempre percebo que o senhor é muito sério. E aqui o senhor sorriu. Tá vendo? Não. Baixinho, Não, mas veja só. E hoje o senhor sorriu. Eu acho que depois vale até uma notinha no jornal dizendo o seguinte: Valtinho Abrão, o jornalista que fez José Serra sorrir. Olha aí, a outra coisa que eu descobri o bullying do cigarro. O bullying do cigarro. Mas aí as pessoas... Você tem toda a razão. Falam da altura, da idade, como é que era a outra? Gordo. Gordura, etc.
E também, nossa, o senhor é animado, assim, eu sou assim 24 horas por dia. Então. É curioso. Talvez quando eu esteja parado ouvindo, dê um ar de seriedade. Não é seriedade, é um ar de sisudez. Mas a gente não filma quando o senhor está quietinho. Mas olha, o nosso tempo já infelizmente se encerrou. Governador, volte sempre. Obrigado. Para nós é uma honra ter um homem da sua envergadura intelectual, moral, com toda a sua história aqui no nosso canal público. Muito obrigado. Deputado Mendes Tami, vamos botar esse projeto de lei para andar, vamos fazer essa reforma política. Quem sabe o Zé Rubens se anima de ser deputado. Agradeço ao Zé Rubens, ao queridíssimo amigo Fernando Mauro, a quem eu peço que se despeça do querido amigo telespectador, alá Fernando Mauro Tretza. Então, eu queria agradecer ao telespectador que esteve conosco acompanhando mais este Mídia Cidadã e convido-o para que continue acompanhando a programação desta emissora pública que distribui o nosso conteúdo. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.